Olá, meu nome é Jesus e esse é o meu Draw My Life. Eu nasci há 2017 anos atrás em Belém, uma cidadezinha que fica no Oriente Médio. Eu sou filho de uma moça chamada Maria, que estava prometida em casamento a um jovem chamado José. Mas na verdade, eu sou filho do Deus Altíssimo. Certo dia, meu amigo Gabriel, um anjo, visitou Maria e falou para ela que ela era muito agraciada, porque Deus ia dar para ela um filho, que seria o Salvador do mundo, no caso, eu. Essa concepção não viria de homens, mas do Espírito Santo. Agora, imagina só como José deve ter ficado confuso quando descobriu a gravidez, pois ele nunca tinha se deitado com Maria. Só que ele era um cara muito sensato, até por isso que Deus o escolheu. Então ele pensou, vou deixá-la sem que ninguém saiba, para que não haja um escândalo. Mas aí, meu pai enviou um anjo para falar com ele também. A partir daí, foi só alegria, pois José e Maria sabiam que eles estavam sendo um canal para trazer ao mundo Emanuel, Deus conosco. Maria já estava bem no final da gestação, quando meus pais foram fazer o recenseamento na cidade natal, em Belém. E minha mãe, que já estava prestes a ter o bebê, começou a procurar um lugar nos hotéis, nos hospitais, mas estava tudo lotado. A única opção que eles encontraram foi uma estrebaria, cheia de animais, e foi ali que eu nasci, em meio a panos e uma manjedoura. Um lugar tão simples e humilde. Aliás, o lugar que eu nasci tem tudo a ver comigo, porque apesar de ser um rei, humildade é uma das minhas principais características. Agora, como minha história é cheia de anjos e visões, mais uma vez meu pai, José, foi avisado em sonho por um anjo para fugir para o Egito, pois um rei doidão chamado Herodes mandou seus soldados matarem todos os bebês meninos de até 2 anos de idade, porque ele ficou sabendo que tinha nascido um novo rei. E ele não estava afim de concorrência. Fiquei no Egito e quando Herodes morreu, meu pai foi avisado e voltamos para Israel para morar numa cidadezinha chamada Nazaré. Assim se cumpriu o que os profetas tinham dito. Eu seria chamado o Nazareno. Eu fui crescendo, forte, saudável, cheio de favor da parte de Deus e rico em sabedoria. Desde muito cedo a sabedoria era algo que chamava atenção em mim. E aí chega a parte mais importante da minha história. Meu primo João era um cara fantástico. Aliás, dos nascidos de mulher, não houve ninguém maior do que João Batista. Ele estava no Jordão, um rio, batizando as pessoas. Aos meus 30 anos, eu fui me batizar com ele e lá aconteceu algo muito especial. Enquanto orava, o Espírito Santo veio sobre mim em forma de pomba e uma voz do céu me disse: "Você é meu filho amado e me dá grande alegria." Depois disso, o Espírito Santo me guiou ao deserto e jejuei ali por 40 dias. Ali senti meu corpo enfraquecer, meu estômago roncar, ali eu senti a pressão do corpo humano no limite e ali enfrentei aquele que todos nós enfrentamos, Satanás. O tentador veio, mas através da palavra de Deus eu o venci. Ele veio me oferecendo os valores que ele implantou desde o início, mas como meu reino não é deste mundo, escolhi viver minha vida com valores superiores. Chamei minha squad, os 12. Você talvez conheça Pedro, Tiago, João e muitos outros no barquinho. E ali comecei a realizar milagres. Transformar um pescador bruto em um ganhador de almas não foi fácil. Cobradores de impostos em discípulos também não. E fazer deles os homens que dariam início ao plano do meu pai de salvar o mundo foi um grande milagre. Aliás, no decorrer da minha caminhada, realizei muitos e muitos milagres. Comecei transformando água em vinho, fiz cegos voltarem a ver, coxos andarem, muitos que estavam possessos foram libertos. Se eu fosse contar todos, não daria para pôr tudo num vídeo. Então, se você quiser saber alguns, está tudo escrito lá na Bíblia. Mas meu intuito nunca foi apenas fazer milagres. Junto deles, eu sempre trazia a mensagem do meu pai.
que era que ele amava as pessoas, que ele tinha criado todos eles para se relacionarem com ele, não apenas com regras. Meu pai sempre quis habitar com o homem. Por isso que ele começou o mundo em um jardim, onde ele tinha comunhão com o primeiro homem, Adão. Mas depois do pecado, essa comunhão ficou afetada, e ele nunca quis que fosse assim. Depois que o homem pecou, meu pai tinha duas opções: destruir o mal, mas com isso ele teria que destruir toda a humanidade, ou redimir o malvado, mas para isso alguém teria que morrer no lugar deles. E meu pai e eu escolhemos a segunda opção. Já tínhamos escolhido há muito tempo. Não demorou muito para os mestres da lei, os fariseus, os sacerdotes, os líderes da época começarem a me perseguir. Diziam que eu era blasfemo, que eu era líder de uma seita, chefe de uma rebelião, que eu queria destruir o templo e muitas outras acusações. Eu sentia que o momento estava se aproximando. Estava no jardim do Getsêmani certo dia, e ali tirei um tempo para orar, e minha alma entrou em grande aflição. Uma angústia terrível tomou conta de mim. Não pela dor física que eu iria enfrentar, mas por ter de beber um cálice. A ira de Deus contra todo o pecado da humanidade. Eu sabia que o Pai ia me deixar só, e isso é pior do que qualquer dor. Ouvi barulho de homens se aproximando, e quando me levantei, vi aquele que era um amigo, um dos meus 12, me entregar em troca de algumas moedas de prata. Eu experimentei tudo que todo ser humano pode passar, todas as tentações, todas as dores, inclusive a dor da traição. Então, eles me levaram aos romanos, que decidiram junto ao povo minha sentença: morrer em uma cruz. Fui julgado e condenado sem motivo. Nas horas entre minha condenação e minha execução, sofri açoites, torturas, humilhação, fome, sede, sono. Eu, inocente, que nada fiz para merecer a morte. Eu, bondoso, que curava todos que chegavam a mim. Eu, amoroso, que acolhia as pessoas por mais pecadoras que elas fossem. Eu, manso, que amava a paz. Eu, como ovelha muda, me entreguei. Fui pendurado naquele madeiro, naquela cruz. Eles pensaram que estavam me calando, me matando, mas na verdade, eu mesmo me entreguei. Me entreguei por amor, me entreguei por você, me entreguei para salvar e reconciliar o mundo com meu Pai. Depois de 3 dias, a morte não pôde me conter. Ressuscitei, mas não com o mesmo corpo, agora com um corpo glorificado, que não experimentaria mais morte, dor, aflição, e ganhei um nome acima de todo nome, e todo aquele que crê em mim não morre, mas tem a vida eterna. Eu sou Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A maioria das pessoas acredita que o ápice da minha vida foi ter morrido na cruz. Mas aquilo foi só a parte necessária para que o maior propósito do meu Pai fosse cumprido. Para que agora, reconciliados com Deus, livres do pecado, Ele pudesse restaurar toda a criação e habitar com o homem para sempre. Eu quero fazer de vocês um filho para o Pai, um membro para o meu corpo e um templo para o meu Espírito Santo. E viveremos juntos para sempre. E aí, você topa?